5 incríveis ferramentas de engajamento que você pode, na verdade, que você deve utilizar nos seus stories. Eu vou te mostrar quais são todas essas ferramentas, por que você deve utilizar. E eu também sei que no meio disso tudo vai surgir uma dúvida em específico que eu vou responder lá no final do vídeo. Tudo isso você vai aprender nesse vídeo de hoje. E aí, tudo bem? Me chamo Sandy Moraes, sou empreendedora digital. Isso significa que todos os meus ganhos vêm exclusivamente da internet. Eu vivo disso e eu compartilho toda essa minha trajetória aqui contigo, trazendo coisas que estão atualizadas e que estão funcionando. Então, se tu gosta desse assunto já, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, porque hoje eu vou te mostrar essas incríveis ferramentas de engajamento completamente gratuita que o próprio Instagram disponibiliza para você utilizar nos seus stories e que aumentam muito o seu engajamento quando utilizado da forma certa. Por isso, é importante você assistir esse vídeo até o final, porque eu vou dar dicas pontuais para todas essas ferramentas. Primeiro de tudo, como eu já falei em outros vídeos, quando a gente tem um perfil melhor engajado, ou seja, um perfil bem engajado, seja porque o nosso stories é muito engajado, seja porque o nosso feed é muito engajado, ter um perfil engajado como um todo é muito vantajoso tanto para a questão de venda quanto para a relação mesmo da nossa própria audiência. Ou seja, um perfil engajado é bom para todo mundo. E essas ferramentas aqui dos stories devem ser utilizadas junto com todo um trabalho que você deve desenvolver no seu perfil. E aqui no canal tem várias dicas relacionadas a Instagram que vão te ajudar. Então todas essas dicas somadas a essas ferramentas potencializam muito mais o uso delas. Então também vou deixar aqui na descrição outros vídeos que vão complementar tudo que eu vou mostrar aqui, certo? Mas o que são, né, definitivamente essas ferramentas de engajamento? São mecanismos disponibilizados pelo próprio Instagram para você engajar, na verdade você se relacionar ativamente com a sua audiência lá nos seus stories. E sabe por que você deve utilizar essas ferramentas? Porque não sei se tu já reparou, mas olha como é que a gente assiste mais ou menos os stories. Tu fica lá no teu celular, né, vendo os stories de todo mundo, ou tu fica só olhando, ou tu ainda fica olhando e pulando os stories, certo? Ou seja, na maioria dos stories a gente só assiste, a gente só fica lá no modo passivo, não faz nada, não toca na tela, não faz nada, só assiste. E quando a gente utiliza essas ferramentas de engajamento, a gente faz com que a nossa audiência tome uma ação ao ver nossos stories. E a nossa audiência tomar uma ação ao ver nossos stories faz com que o nosso stories tenha mais engajamento e seja entregue para mais pessoas. Ou seja, você vai conseguir automaticamente também mais visualizações. Mas existem algumas coisas também para você aplicar para fazer com que esse engajamento aconteça. Em outras palavras, o objetivo de utilizar essa ferramenta é fazer com que a nossa audiência saia do modo passivo e vá para o modo ativo, porque de todo mundo ela vai ver passivamente, o seu ela vai ver ativamente. E isso é muito bom para nossa estratégia de venda, principalmente, né, aqui no Instagram. Então, antes de eu tirar a dúvida que vai surgir, eu vou te mostrar já quais são exatamente essas ferramentas, também vou te dar ideias para tu utilizar elas, certo? Então, a primeira ferramenta, na verdade, antes de dizer a primeira ferramenta, tu já deixou o teu like? Então, deixa aqui o teu like, porque vem muito conteúdo bom aí pela frente. Mas a primeira ferramenta é o sticker. Esse aqui que tá aparecendo aqui do meu lado. Só que tem cuidado, toma aí um cuidado. As pessoas querem utilizar essa ferramenta porque é de engajamento. Tu tá vendo que ao colocar esse sticker, a pessoa vai clicar no teu stories e reagir a ele. Pois é, isso aqui faz com que ela entre em modo passivo. Lembra que eu te falei? Pois é. Só que muita gente coloca esse sticker lá na ponta, coloca sem contextualização. Não faça isso, pelo amor de Deus. Coloque esse sticker contextualizado, dê parâmetros, diga quanto por cento você achou bonito essa blusa, esse produto, você compraria tal serviço. Dê uma função para que a pessoa queira utilizar esse sticker, não coloque lá de forma aleatória. Segunda ferramenta é a ferramenta da enquete. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal onde eu explico uma forma poderosa de você utilizar essas enquetes para aumentar ainda mais o seu engajamento. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas também agora, né, eu vou dar uma ideia de como você pode utilizar essa enquete para trazer um entretenimento, para dar um boom no seu engajamento e também contextualizar com o seu assunto. A Tati, do Acidez Feminina, ela tem um quadro, por exemplo, que toda quinta-feira, venda saindo, mas enfim, toda quinta-feira ela tem um quadro lá que é assim, o quadro Bom de Cama. Ela pega pessoas famosas e pergunta para a audiência dela se as pessoas acham que aquela pessoa tem cara de ser bom ou não na cama. Ou seja, ela pega um famoso A, famoso B, bota lá nos stories, bota a enquete para a audiência dela votar se sim ou se não. É só para achar mesmo, é só uma questão de entretenimento, mas às vezes fica até engraçado, ela faz umas combinações engraçadas. E as pessoas só têm que votar, só brincar. Mas, como ela faz isso toda
quinta, então ela já sabe que quinta-feira o engajamento dela vai lá em cima, é um entretenimento, ela contextualizou com o assunto dela. E essa é uma ideia, por exemplo, de você fazer quadros com a sua enquete. É muito boa essa ideia, por isso que eu trouxe aqui pra ti, pra tu também ir anotando, vai que surge algum insight, né? E a terceira ferramenta das 5 ferramentas de engajamento é a opção de teste. Essa aqui que tá aparecendo aqui do meu lado. E qual é o legal de tu utilizar essa opção? É porque, não sei se tu já reparou, ela tem várias opções para a pessoa votar, então como a pessoa normalmente tem que parar para ler e tudo mais, ela clica, ela segura, ela pressiona ali nos teus stories para conseguir ler todas as informações que tem ali. E ela passa mais tempo nos teus stories, e isso também é importante para a questão de engajamento. A pessoa passar mais tempo ali no teu perfil, no teu conteúdo, é melhor para ti. Então essa ferramenta aqui é legal de utilizar porque ela demanda um pouco mais de tempo para as pessoas lerem, votar, e por isso ela é muito importante para tu utilizar aí, bola uma brincadeira, um teste, ou cria um conteúdo, dá algum tipo de bônus. Tem várias formas que tu pode combinar essas ferramentas para trazer ainda mais engajamento, mas utiliza o teste porque é isso, a pessoa passa mais tempo nos teus stories, isso é muito bom. A quarta das 5 ferramentas de engajamento é a caixa de pergunta, e o legal de utilizar a caixa de pergunta é que, além de tu poder tirar dúvida da tua audiência, tu pedir sugestão sobre produto, quadro, sobre o que tu tá pensando, tu também pode utilizar temas, fazer igual como eu dei a ideia das enquetes lá, de fazer um quadro temático, tu também pode fazer um quadro temático com as perguntas. Eu vi um brother, um gringo fazendo, que eu achei genial também, que era a quarta do confessionário, ou a terça do confessionário, era um dia da semana, que ele escolhia ser o dia do confessionário. Ele abria a caixa de pergunta e as pessoas tinham que confessar algo absurdo que elas fizeram e que, enfim, ela ia falar pro mundo, ninguém ia saber, e é muito engraçado porque as pessoas falam cada coisa que fica, meu Deus, não acredito que algum ser humano fez isso. E é legal que ele comenta sobre isso. Então eu achei muito interessante trazer até mesmo para essa questão de ter ideias, sabe? De ver um pouco fora do nosso nicho, ver o que a galera tá fazendo para trazer de ideia igual essa, de ele criar um quadro temático. É muito legal, tu pode fazer isso também. Já vai anotando os insights que vai surgir aí. E antes de eu falar a quinta das 5 ferramentas, que eu acho que a menos as pessoas usam, mas também tem muita força, é que a opção de layout lá dos stories e a opção de cenas também são super válidas para dar um boom de visualização e de engajamento dos teus stories. Aqui no Canadá, infelizmente, ainda não está disponível a opção de cenas, é por isso que eu não utilizo no meu, mas se tivesse, pode ter certeza, eu ia utilizar. O que eu tô vendo é um monte de gente indo pro TikTok querendo aumentar os seguidores no Instagram, o que não tem nada de errado, juro. Mas também tu não pode deixar de fazer o teu dever de casa lá no Instagram, que é utilizar essas ferramentas. Então utiliza os cenas também, brinca lá, pega mesmo a proposta do TikTok, utiliza no Instagram, que tu vai ver que isso vai aumentar as tuas visualizações. Agora, tu quer sim ter mais visualização, quer ter mais engajamento, mas tu não utiliza o layout, tu não utiliza cenas, tu não utiliza essas outras ferramentas que eu falei até agora. A quinta talvez tu nunca tenha utilizado, vou falar dela logo menos, também vou tirar a dúvida, que talvez deve estar aí na tua cabeça agora. Mas enfim, utiliza também essas ferramentas que o Instagram te dá. E eu queria também te dar parabéns só de tu estar aqui. Acabei de te dar um puxão de orelha, talvez, sim, mas eu quero também te dar parabéns porque tu tá assistindo o vídeo até agora. Muita gente quer ter mais engajamento, mas sabe o que é assim, ó, no passe de mágica não assiste nem 2 minutos do vídeo, sendo que eu tô trazendo aqui tudo pontualmente, ideias, coisas muito interessantes. Então parabéns pra tu estar assistindo o vídeo até agora, de verdade. E eu não sei se eu falei também não, mas eu vou dar 2 dicas extras lá no final do vídeo, e eu sei que tu vai gostar e tu também merece essa dica, mas cara, não esquece de deixar o like. Mas então, qual é, né, essa quinta ferramenta? É a opção de lembrete. Sabe que tem lá nos stories essa aqui? Pois é, tu pode utilizar esse lembrete para uma live que tu vai fazer, para um desconto que tu vai dar, sabe? Tipo, poxa, o produto que eu promovo, o produtor liberou um desconto nessa semana aqui. Bota lá o lembrete para lembrar das pessoas que vai surgir essa promoção, porque não sei se tu sabe, mas a pessoa pode clicar lá nessa opção de lembrete e ela vai ser lembrada quando chegar aquele determinado dia, aquele determinado horário. Muitas pessoas não sabem disso, tu pode até explicar para tua audiência que tal coisa que é imperdível, ela pode fazer com que o próprio Instagram avise ela, e isso é legal porque é uma forma de ela engajar contigo, e tu vai ver que quando tu coloca lá o lembrete, as pessoas que vão clicando para ser lembradas daquilo, tu vai vendo quantas foram. Isso é muito importante para tu utilizar todas essas ferramentas do Instagram e também dar um boom ali no teu engajamento. E as 2 dicas extras que eu separei é que a primeira dica, utiliza essas ferramentas que eu te dei, essas 5 ferramentas que eu te dei aqui de forma combinada, ou seja, se tu colocou a caixa de pergunta para tirar dúvida da tua audiência e aí tu faz um stories respondendo, tu pode utilizar a enquete também para as pessoas darem opinião sobre alguma coisa que tu respondeu. Então tu combina essas ferramentas, utiliza de forma criativa, porque se tu combinando elas ali, elas passando mais tempo, como eu já te falei nos teus stories, melhor pro teu engajamento, melhor pro alcance do teu conteúdo. A segunda dica extra é, eu tenho um curso gratuito voltado para quem quer vender no Instagram como afiliado. Vou deixar o link aqui na descrição. São 3 aulas, as pessoas
pessoas dizem que é muito bom. Então, se eu fosse tu, aproveitava lá para assistir. São 3 aulas muito boas sobre Instagram. Vai entender tudo que tu precisa para começar a vender como afiliado. E aproveita lá que eu fiz com muito carinho esse conteúdo. E a outra dica que eu ia te dar, na verdade, é uma dúvida que talvez esteja surgindo aí na tua cabeça, que é tipo, Sandy, eu coloco essas ferramentas, eu até utilizo, mas ninguém interage com ela. Eu fico ali falando sozinha. Se tu tá passando por esse problema, tem algumas coisas que tu tem que pontuar aí. Primeiro, você tá falando para sua audiência algo que elas querem resolver ou que elas têm interesse? Se tu não estiver fazendo isso, se tiver, por exemplo, tu bate uma foto de tu estudando, tu bota lá uma enquete, as pessoas não vão interagir. Sempre pensa, sempre tem que ser algo que seja interessante para a pessoa que está te assistindo. Segundo, você utiliza uma sequência persuasiva dos seus stories, você chama a atenção da sua audiência para que quando chegue lá naquele momento daquela ferramenta de engajamento, a pessoa esteja a fim de participar? Se não, já fica aí. Terceiro questionamento, você entrega a solução para algum problema? Seja mesmo para a pessoa se divertir, enfim, as pessoas estão querendo sempre resolver algum problema delas e elas sempre estão preocupadas com elas mesmas, então você sempre tem que ser essa pessoa que vai ser útil para ela. Lembre disso, toda a criação do seu conteúdo, dos seus stories e também na utilização dessas ferramentas de engajamento. Quarto questionamento. Comece a analisar por que você reage às publicações, aos stories que você reage e perceba se existe algum padrão nisso. Porque se você vê, cara, eu só reajo a essas ferramentas de engajamento quando a pessoa despertou minha atenção ali, ela foi interagindo, foi engraçada, ela botou alguma coisa ali que eu fiquei em dúvida, ou então eu só reajo quando eu acho que é um muito absurdo, sabe? Comece a identificar o porquê que tu reage, porque talvez seja um motivo também da tua audiência reagir ou não às ferramentas de engajamento que tu tá colocando. E não sei se tu percebeu, mas tudo que envolve isso é uma sequência muito bem estratégica ali para tu chamar a atenção da pessoa, estimular a pessoa a reagir aos teus stories. Isso é muito importante. Não é por acaso que tu vai colocando os conteúdos nos stories, tu tem que pensar, entender por que as pessoas reagem é muito importante. Tudo isso existe padrão e que tu pode aprender lá no meu curso voltado para venda como afiliado no Instagram. E se tu gostou desse vídeo, achou que foi útil, já deixa aqui nos comentários, me diz também, tu utiliza a quinta ferramenta? Eu duvido que as pessoas utilizem. Me diz aqui, Sandy, utiliza a quinta ferramenta? Ou não utilizo a quinta ferramenta. Quero saber quantas pessoas chegaram até aqui no final e quantas pessoas utilizam essa quinta ferramenta. E como tu já sabe, bora fazer e vamos vender.